Flávia, esse é o canal do Ateliê Abratino e hoje nós vamos costurar uma fofura de Halloween. Na nossa primeira aula, nós vamos fazer a Hello Kitty que fica dentro do porta-treco de abóbora. E é muito simples. Passe para o feltro com a caneta fantasminha os moldes que compõem a nossa peça. Depois recorte e a gente começa a montagem. Passe um pouquinho de cola de silicone nos pezinhos e deixe os dois lados bem alinhados. Nós faremos a mesma coisa com a blusinha e com o macacão. Perceba que, para posicionar o macacãozinho, eu também passo um pouco de cola de silicone na barra da blusinha. Isso vai ajudar para que o macacãozinho não saia do lugar na hora que a gente for costurar. Repita o processo na parte de trás da nossa peça. E sim, gente, eu dou uma sacudidinha ali no potinho da cola de silicone para ajudar ela a descer para o bico. Fica mais fácil de fazer a aplicação. E além do mais, o material tá caro, né, gente? Então vamos usar tudo que a gente tem até o finzinho, até acabar. Para que a cabecinha e o corpinho também não saiam do lugar quando a gente for casear, eu coloquei alfinetes, mas você também pode usar aqueles clipes de papel, tá? Aqueles que abrem e fecham, tipo um jacarezinho. É só você alinhar feltro com feltro e colocar o clipe. Pronto, agora a gente já pode começar o nosso caseado. Eu começo o caseado pelo pescocinho da Hello Kitty. Insira a agulha, atravesse os dois lados do feltro, deixando uma argolinha na linha. Aqui eu estou usando 2 fios de linha de costura normal, mas você também pode usar a linha de meada. Passe a agulha por dentro da argolinha e puxe. Assim seu primeiro pontinho vai ficar presinho e pronto. Depois é só seguir caseando toda a volta da cabeça até o outro lado do pescocinho. Com a cabeça já caseada, nós vamos para a parte do enchimento. Pegue um pouquinho de fibra e preencha primeiro as pontinhas das orelhinhas, para que depois, no enchimento completo, a sua peça não fique com as orelhinhas murchinhas, caídas. Você pode utilizar, para ajudar a empurrar a fibra, um hashi, que é o que eu estou usando aqui, ou uma tesoura de ponta mais arredondada. Se você utilizar uma tesoura de ponta mais fina, você corre o risco de cortar o pontinho que você fez. Então, sempre opte por uma de ponta mais arredondada. Quando você perceber que a parte de cima da cabecinha já está bem preenchida e já está mais arredondada, vá preenchendo o resto com a ajuda dos dedos, dando formato à cabecinha da Hello Kitty, que ela é mais bochechudinha. Perceba que esse lado está mais retinho e esse outro ainda falta fibra, olha. Aí fica um lado maior que o outro, eles têm que estar iguaizinhos, tá? Vá com paciência, com cuidado, com os seus dedos e depois você vai colocar os clipes novamente na peça para alinhar os feltros do corpinho, para começar a fazer o caseado. Com uma linha da mesma cor do feltro ou bem próxima, a gente começa a casear a blusinha. O passo é o mesmo.
faz a argolinha, passa a agulha por dentro para prender o primeiro pontinho e aí a gente segue caseando. Eu faço o caseado da esquerda para a direita, mas existem várias formas de fazer o caseado, então você escolhe aquela que você vai se adaptar melhor. Aqui você pode arrematar dando 2 voltinhas e saindo com a agulha em qualquer lugar da peça, ou você pode passar a agulha por dentro e já sair lá do outro lado da blusinha e começar o caseado novamente. Mas Flá, não tem perigo da linha que está por dentro estourar quando a gente está fazendo o enchimento e soltar o ponto? Não, não tem perigo. Por quê? Porque você já arrematou o pontinho do outro lado, formando um nozinho quando você passa a agulha por 2 vezes dentro da argolinha. E quando você for começar o caseado do outro lado, você vai fazer o mesmo processo. Vai passar primeiro 2 vezes por dentro da argolinha para a linha ficar bem presinha. Aí você vai arrematar essa parte da blusinha e vai começar o caseado do macacãozinho, trocando a linha, tá? Aqui eu vou usar a linha branca porque a preta daria muito contraste, mas você vai colocar a linha que você escolheu para a cor do macacãozinho da sua Hello Kitty. Refila os ladinhos, porque eu sempre coloco as roupinhas passando um pouquinho para não ter perigo do filtro não dar. E aí você vai começar a fazer o caseado das laterais. Verifique se os feltros estão bem alinhados para que a parte da frente não fique mais para cima ou mais para baixo. Se você achar que precisa de ajuda para segurar a peça no lugar, use os clipes de papel ou os alfinetes e comece o caseado prendendo a linha também com 2 voltinhas por dentro da argolinha. Aqui eu estou caseando pegando as 4 partes do feltro, o macacãozinho e o corpinho. Disfarça que chegou o fiscal de costura, bem na hora que eu ia pegar um café. Para finalizar a costura do corpinho, eu vou com o caseado até um pouquinho mais abaixo ali da onde eu posicionei os pezinhos dela, para ficar bem firme e na hora do enchimento não vazar, não abrir o ponto e sair fibra. Antes de casear os pezinhos, a outra lateral também já deve estar caseada. Então, eu vou refilar aqui mais um pouquinho do feltro, porque ainda tá passando. Vou prender a linha e casear até a parte de cima, perto da blusinha. Depois, nós vamos trocar a linha para a linha da cor do pezinho, da cor do sapatinho, e nós vamos casear até a metade do pezinho. Agora, nós vamos completar o enchimento da nossa peça. Com a fibra siliconada, vá colocando com os dedos, segure firme a peça com uma mão e vá preenchendo as laterais. Você também pode usar o hashi para empurrar mais a fibra para o pescocinho e também pode usar a tesoura ou os dedos, aquilo que ficar melhor para você. Vá preenchendo as laterais do pezinho e depois a gente vai continuar o caseado do pé até fechar a peça. Se você perceber que ainda tá murchinho, põe um pouco mais de fibra, vai posicionando até dar ali o enchimento completo, ficar uniforme e depois você fecha a peça com o caseado. O centro do pezinho da minha Hello Kitty ficou um pouco soltinho, então eu passo um pouquinho de cola de silicone e vou moldando.
Depois, eu venho com a linha extra forte para fazer a marcação do pezinho. Então, eu vou dar um pontinho aqui embaixo do macacãozinho, porque não vai aparecer, tá? E depois, eu vou passar a linha pelos pezinhos, saindo do outro lado da peça, passando pela parte de trás em cima do macacãozinho. É simples de fazer, um pontinho de vai e volta. Mas a linha extra forte te ajuda quando você puxar a linha para vincar a peça, ela não estourar. Você também pode usar linha de pipa, mas aí para linha de pipa, eu sugiro que você puxe com um pouco mais de cuidado, porque ela tem a tendência a arrebentar também. Com linha de costura também dá certo, mas você precisa colocar 2 fios na agulha para deixá-la um pouco mais resistente. O arremate desse ponto é feito da mesma forma que o ponto caseado. Com o corpinho pronto, nós vamos bordar os bigodinhos da nossa gatinha. Aqui eu estou usando linha de meada. Eu desfiei, peguei um pedacinho bem grandinho, vou dobrar no meio para que ele fique duplo e que tenha argolinha. E nas marcações do rostinho, eu vou aqui prender a linha, como a gente faz com os pontos normais de caseado, e vou fazer um pontão em cima do bigodinho. Aí eu vou sair com a agulha já direto na outra marcação. Mas falar, não tem problema fazer depois? Posso fazer antes? Pode fazer antes. Eu faço depois porque com o enchimento, quando a gente já sai do outro lado, ele não vai marcar, ele não vai mostrar essa passagem de linha de um ponto até o outro. Porque quando você faz antes, você tem que fazer o ponto, arrematar para só em seguida fazer o outro. Senão a linha fica à mostra. Aqui não fica sombreado. Então eu achei mais legal fazer dessa forma para economizar um pouco mais de tempo e porque dar nó em linha me irrita. E é isso, gente. A verdade é essa. Eu odeio dar nozinho em linha. Então, assim, não fica sombreado e o acabamento fica bem bonitinho. Então, você vai repetir esse processo do outro lado do rostinho para fazer os outros bigodinhos e depois vai arrematar a linha dando 2 pontinhos ali no final do último bigodinho e vai sair com a agulha em qualquer ponto da peça que também não vai ficar marcado. Finalizado o bordado, nós temos o corpinho pronto. Podemos seguir para a próxima fase da nossa Hello Kitty. Para esse passo, nós vamos precisar da tesoura de precisão e o famoso durex. Eu vou recortar bem redondinho com a tesoura pequenininha de precisão para que ele fique certinho, não fique torto. Depois, eu vou posicionar esse olhinho já recortado em cima do feltro, vou prender com o durex e vou repetir o mesmo processo de recorte, só que agora recortando o feltro, usando o papelzinho como molde. Aí temos olhinhos e o processo do narizinho é o mesmo, eu só fiz o narizinho um pouquinho maior. Com a ajuda da pinça, para você não correr o risco de se queimar ou de vazar cola, você segura esse pontinho que vai ser o nariz, né? Esse pontinho pretinho, e depois passa a cola de silicone ou cola quente, posiciona na marcaçãozinha que nós fizemos ali com a caneta fantasminha e cola. Você vai repetir o processo com os olhinhos também. E com os olhinhos colocados, eu vou ajeitando ali com a ponta da pinça e pronto, gente. Olha que fofinha que já temos. Aí vamos fazer as alcinhas do macacão.
Não coloquei medida, gente, na apostila, porque vai depender muito da quantidade de enchimento que você colocar na sua peça. Então, para não perder material, eu sugiro que você corte uma tirinha medindo na própria peça. Depois você escolhe botõezinhos aí bem bonitinhos para colocar aqui nessa alcinha do macacão e ficar com um detalhe a mais na sua peça. Como eu tô usando muito verde, preto, são cores muito monocromáticas, né? Muito frias, eu quis colocar um detalhe ali mais verdinho, pouca coisa mais viva, para ter um detalhe a mais nessa peça que é mais simples, mais minimalista. Então eu vou colar com a cola de silicone as duas alcinhas no macacão, já com os botões costurados. Mas Flá, não quero costurar o botão, posso só colar? Pode só colar. Você só tem que tomar um pouco mais de cuidado com a quantidade de cola que você vai colocar para que ela não vaze pelos buraquinhos dos botões. E o nosso macacãozinho está pronto. Agora nós vamos fazer as mãozinhas da nossa Hello Kitty. Aqui eu repito o mesmo processo que eu fiz com o macacão, a blusinha e os pezinhos. Passo um pouquinho de cola de silicone para ajudar a manter a peça no lugar na hora de fazer o caseado. E vou começar a casear a partinha branca da mãozinha, subindo um pouquinho ali, ó, pegando um pouquinho da manga, mas sem pegar o feltro verde. Só vou casear o feltro branquinho até fazer toda a volta da mãozinha. Agora nós trocamos a linha, caseamos as laterais e vamos fazer um enchimento pelo topo. Hoje o ateliê está muito movimentado, mais uma fiscal de costura aqui para ver se eu estou fazendo os pontos certinhos. A primeira lateral já foi finalizada. Aí aqui ou você faz o pontinho duplo e arremata para começar do outro lado, ou você pode passar a linha pelo meio da peça e dar um outro nozinho lá do outro lado para fixar bem a linha e não ter perigo dela arrebentar. Depois de caseada essa lateral, eu começo a fazer o enchimento. Aqui eu estou usando a tesoura de precisão para poder empurrar a peça. Mas olha a ponta dela como é fininha. Então você tem que ter cuidado quando usar esse tipo de tesoura para não estourar nenhum pontinho. Após esse processo, eu vou posicionar as mãozinhas, os bracinhos ali onde eu acho que vai ficar mais fofinho e vou colar com cola quente na nossa Hello Kitty. É muito importante esperar o tempo de secagem da cola para que ela não vaze, tá? Agora nós vamos fazer o lacinho. Você pode casear o lacinho ou você pode fazer ele só colado com cola quente ou com cola de silicone e a gente chama isso de dublagem, tá? Você pode fazer com o feltro dublado ou pode fazer costurado caseadinho. Aqui eu apliquei os detalhes do centro e coloquei um pedacinho de feltro igual ao macacãozinho para ficar combinandinho. Depois eu posiciono o lacinho na cabecinha da nossa gatinha e faço a aplicação com cola quente. Se você quiser um modelo mais coloridinho, olha só essa daqui de vestidinho com detalhes cor-de-rosa. Eu vou ensinar a fazer esse modelo na nossa aula da bruxinha. Aqui tem até um feltro diferente com glitter. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!